pregadora poderosa, extraordinária, ministrou. Glória a Deus. Uma vida extraordinária, né? Vivendo extraordinariamente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nós temos poderosas ministrações a cada culto. Nesse último culto não foi diferente. Tivemos uma abençoada ministração. Deus tem feito grandes coisas. Eu estava em Formosa, Goiás. Formosa fica pertinho de Brasília. Nós temos uma igreja, Fonte de Vida lá. E eles me convidaram para ministrar o final de semana inteiro. Então, ao todo foram quatro pregações desde sexta até domingo à noite. Além disso, um tempo também profundo assim com os pastores atuais lá. Formosa vivenciou uma crise como igreja, alguns problemas aconteceram como igreja e eles solicitaram que eu pudesse estar lá, ir até lá e ministrar a palavra do Senhor para eles e ter um tempo com eles. Foi um tempo muito bom como igreja. Foi muito bom ver aquilo que Deus está fazendo por lá. É uma igreja poderosa, uma linda igreja, muito potencial. Deus fez muitas coisas nesse final de semana, foi uma grande bênção. Então essa foi a razão de eu não estar aqui em Indaiatuba nesse final de semana. Glória a Deus. Amados, nós estamos nos aproximando do Dia da Família. Você já deve ter ouvido bastante coisa aí, não só nessa noite, mas nas últimas reuniões do Tadel, nesse momento que a gente faz a roda das redes. Você já deve ter ouvido a respeito das informações importantes em relação ao Dia da Família, mas só enfatizando, né, nós estamos há alguns dias. Vai ser nesse sábado, ok? Vai acontecer. Alguns irmãos perguntam, mas parece que vai chover. O parece que vai chover, todas as vezes que a gente pensa em fazer Dia da Família, parece que vai chover. Então a gente já está contrariando a lógica do vai chover no sábado do Dia da Família já faz uns 2 anos. Então, acredito que vai acontecer novamente. Vamos contrariar o tempo. Então, oramos para que seja um dia especial, mas se chover, ainda assim vai ter. O que pode acontecer é que a gente possa fazer alguma alteração em relação a alguma modalidade, mas ainda assim nós teremos um dia de comunhão, um dia que nós almoçaremos juntos, tomaremos o café da manhã juntos, jantaremos juntos, teremos um tempo muito bom juntos. Oi? É café da tarde, pensei tarde e falei manhã. Almoço não teria lógica, né? Nós vamos almoçar juntos, tomar o café da manhã também juntos, ou seja, então almoçar juntos, café da tarde juntos e jantar juntos, né? Acredito que jantar juntos também. Nós estaremos lá desde as 9 da manhã, é o nosso horário oficial para começarmos o Dia da Família e começarmos as programações dos nossos jogos interredes, ok? Então, vá com motivação plena, total, independente da questão do tempo, né? Se você dá uma olhadinha no clima-tempo ou qualquer informação em relação ao tempo, há uma previsão de chuva em Indaiatuba, mas é bom lembrar que lá já nem é muito Indaiatuba, então... Quando pensa em Indaiatuba, está pensando aqui, né? Ela já está quase mais lá em Campinas, né? Então, tudo pode mudar. Que nem a Globo News, né? Em 1 minuto tudo pode mudar. Quando se fala em clima, também, em poucos minutos tudo pode mudar, tudo pode ser alterado. Então, não se assuste, não fique preocupado em relação a isso. Vai acontecer o Dia da Família regularmente. Nós temos muitos espaços, mesmo que dê alguma pancada em algum momento, pode acontecer, ainda assim nós temos muitos espaços para nós utilizarmos lá como igreja, então não haverá problema. Temos bastante áreas fechadas, isoladas, que nós podemos utilizar também. Mas acredito que isso não vai acontecer. Pelo que eu imagino, vai ser um dia mais fechado, né? Um dia onde possivelmente vai estar mais nublado, mas não há uma garantia de chuva do modo como alguns possam pensar, tá bom? Eu acredito que as supervisoras já devem ter mencionado para as amadas irmãs em relação à organização dos alimentos, tudo que precisa ser levado, trazido, ok? Então, essa parte é importante que você, se precisa fazer alguma coisa, faça, ok? Se precisa falar com a sua célula, avisar alguns irmãos, avise, essa é a semana, estamos chegando, tá bom? Não passa dessa, agora é o Dia da Família, nesse sábado. Amém? Vai ser um dia muito especial, tenho certeza disso, como já foi nas outras vezes. Vai ser um dia de muita comunhão, dia de bênçãos, dia de nós nos alegrarmos juntos, em nome de Jesus. Um dia de comer bastante também, isso é muito bom, né?
E também praticar muito exercício. A gente come bastante, pratica bastante exercício físico, né? Vai ser uma grande bênção. Então, um dia para equilibrar a balança, né? Para ficar tudo tranquilo. Vamos comer bem, sim, mas também, na verdade, teremos um tempo bastante bom aí de atividades das mais diversas, né? Algumas mais mentais, como truco e dominó. Algumas um tanto físicas, né? Como futebol, como vôlei, como queimada. Que mais que é tão físico assim? Basicamente essas são as mais... Ah, não, tem o cabo de guerra também que gasta um pouquinho de energia nesse negócio também. E a corrida de saco também é mais forte. Badminton também, então. Tem bastante coisa que vai reduzir as calorias do nosso dia, aquelas que nós vamos ingerir bastante ao longo do dia. Vai ser um dia muito legal, tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Além disso, também é importante mencionar, deixa me ver aqui no dia, você está com estudo aí? Alguém tem com estudo aí? Dia da pré-conferência, 1º de setembro, né? Isso, dia 1º de setembro nós teremos a pré-conferência. Esse é um evento da Geração Revolução, da GR. Importante que você mencione para todos os nossos jovens da Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, para que nós possamos estar presente nesse dia, a partir das 10 horas da manhã, lá na cidade de Montemor, ok? Então vai ser lá na Fonte de Vida em Montemor, aqui pertinho de nós. Vai ser um dia inteiro. A parte da noite vai ter um culto, inclusive a banda, o Ministério de Louvor que vai ministrar na conferência, que estará ministrando nesse dia aqui. Vai ser um tempo muito especial. À noite tem um culto e durante o dia serão várias atividades que os jovens da nossa região, aqui do nosso estado, estarão participando, tá bom? Dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro, às 10 horas da manhã. Dia 1º de setembro é o sábado, sem ser esse sábado, o próximo sábado. E a conferência internacional, voltamos a esse assunto. Obrigado, Jô, o seu estudo aqui, tá? A Jô está chegando, daqui a pouco ela está entre nós aí, glória a Deus. Dias 21, 22 e 23. Nós estamos nos mobilizando para termos ainda um número maior do que nós já temos de inscritos. Até então nós temos 108 inscritos, mas sabemos que tem uma célula, que é a Célula Fiel, que está fazendo aí um trabalho muito bom aí, de feijoada, né? Sim. Tem mais uma, ela vai querer ir, ela precisa passar os dados para mim daí depois. Ou de repente você pega os dados dela e passa, certeza que ela vai, então são 109, então. Ela falou que vai confirmar, só confirma com ela que a gente pega os dados daí e já faz a inscrição dela, tá bom? Mas precisa ser garantido de fato que vai. Então já temos 109, aleluia, e acredito que ainda mais algumas, porque parece que a feijoada rendeu bem, né? Parece que vai render legal, não sei se a Célula Fiel está aí, a Davi não está, a Priscila está lá no fundo, né? Mas parece que rendeu bem aí as vendas, né? Pelo que a Dai me mencionou, parece que vai ter sucesso aí para poder levar mais pessoas em nome de Jesus, de algumas pessoas que estavam ainda reticentes em relação à ida em função da questão financeira. Então, como essa feijoada que foi vendida vai ajudar para que os irmãos possam participar, em nome de Jesus. Fora as demais mobilizações que algumas outras células também estão fazendo para poder levar mais irmãos ainda. Então, acreditamos que nos próximos dias, já estamos aí no dia 21 de agosto, agora falta oficialmente um mês para a conferência. Dia 21, 22 e 23 de setembro é a Conferência Internacional, Estância Servo da Vida. Estamos trabalhando bastante para que seja uma grande bênção em nome de Jesus. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que eu acabei de receber uma informação. Deixa eu ver se tem uma outra informação. Não era. É isso mesmo. Até então nós temos 950 inscritos, mas ainda falta uma igreja que vem com um ônibus que ainda não fez a inscrição. Então, possivelmente, umas 40 pessoas a mais já deve dar uns 990. Fora alguns outros ainda que farão as inscrições nos próximos dias. Acreditamos que nos próximos dias teremos 1000 inscritos para a Conferência Internacional, que é o nosso alvo como igreja, ter esse número de 1000 pessoas lá inscritas. Pode passar desse número? Com certeza.
pode ser entre 1.000 pessoas e 10.000 pessoas. Pode passar um pouquinho, né? 1.000 é o mínimo. Acho que vai caber. Acho que cabe. Lugar pequeno, mas deve caber. Eu entendo a pergunta, mas é só explicando, né? Nós como igreja, nós fizemos uma alocação mínima para o público mínimo de 1.000 pessoas, né? Mas cremos que pode esse número ser superado e tem potencial para isso, né? No dia 23, acredito que não tenha culto, deixa eu pensar. Não sei te responder isso ainda. Responderei. Eu acho que se não me lembro se tem, né? Ah, tem sim, sempre que termina de manhã lá. Isso, Tem sim, então, tem culto. Tem culto. Isso. A última vez, inclusive, foi outra pessoa que ministrou, né? É isso mesmo. Foi de Mato Grosso? Isso. Foi uma pregação em espanhol, traduzida por um brasileiro. Sim. Foi sim. Sim. Não lembro exatamente, mas acredito que teve uma ministração de uma pessoa de fora. Nós aproveitamos que estava em nosso meio, né, fruto da conferência, e ministrou. Mas alguém ia fazer alguma outra pergunta aqui? Não? Não? Glória a Deus. Peço perdão, irmãos, nós estamos num lugar um pouquinho restringido hoje, né? Por causa das cadeiras e toda essa questão, mas eu creio que você entenda, nós estamos numa reforma aqui na parte de cima, né? Algumas partes da igreja já estão acabadas, outras ainda estão no processo, né? Tem um cheiro um pouquinho forte, isso é o cheiro da massa corrida, né? Tem bastante massa corrida na parede, são 3 camadas de massa corrida aí, então você deve ter um pouquinho a ideia do cheiro que fica, né? O local acaba ficando fechado, tem um pouquinho desse cheiro, mas isso logo passa, tem um processo de lixamento que vai ser feito, aí depois vem tinta, lixa, e faz todo esse processo para poder deixar perfeito. Logo mais nós teremos nossas paredes completamente pintadas aqui dentro. Lá na parte daquele fundão, lá, aquele paredão também terá um revestimento. Vai ficar muito bom. Em nome de Jesus. Está gostando do que está acontecendo no templo? Amém. Se não gostar, fala para nós que a gente arranca tudo. Importante você goste. O hall de entrada, agora a gente está para chamar de hall de entrada, a gente chama de escadaria, né? Quando é ruim, não é muito bonito, escadaria, agora é hall de entrada. Você pode dizer o nome, o hall de entrada da igreja? Se quiser deixar mais bonito, o nosso foyer, a gente fala também em francês, se precisar. Pode chamar de foyer lá na frente também, tá? Quando fica bonito, a gente muda o nome. Ou fala em inglês ou fala em francês. Antes, a escadaria ali. A escadaria que dava acesso ao pavilhão superior. Agora é o hall de entrada. Então a gente deu uma boa alterada no hall de entrada, com aqueles revestimentos. Lá ainda tem pouca iluminação ali, né? Como você pode perceber, nós estamos trocando, a gente vai trocar a iluminação, então vai ficar bem legal, você vai gostar bastante, vai ter uma iluminação bem destacada, para dar o efeito desejado com o brilho das paredes, né? Então tem mica nesse revestimento justamente para poder brilhar. Só que esse brilho só é acentuado na medida que a luz bate. Então, se não tiver luz, não bate, não acentua brilho nenhum, né? Então, a luz precisa ser destacada lá, vai passar por um trabalho de iluminação também, o nosso hall de entrada, o nosso foyer, ok? Aqui as paredes serão pintadas, ali também terá um revestimento, e a gente vai alterando algumas coisinhas aí, para ficar cada dia mais e mais bonito. Depois tem o lado de fora também, tem chão ainda, mas é lá de fora, né? A gente está aqui dentro, vai tudo tranquilo. A parte mais desgastante do processo é que nós estamos no meio da reforma, né? Então, por estarmos no meio da reforma, tem que conviver um pouquinho com isso. Então, peço perdão, mas é aquela placa, né, que você já conhece, né? Desculpe-nos o transtorno, mas estamos trabalhando para melhor servi-los. Amém? Glória a Deus. É bom falar esse negócio, né? Bênção pura. E tem mais outras coisas que vão surgindo aí
ao longo dos próximos dias, como a gente tem mencionado, né? Cada semana que você vê um pouquinho algo que está sendo feito. Isso tudo, na verdade, irmãos, é porque Deus é bom, Deus tem nos abençoado, nos prosperado, Deus tem nos dado uma visão de entregar o melhor para Ele, trabalhar com excelência em todas as áreas, né? E inclusive na questão da estrutura do templo, da estrutura da igreja. Então, estamos avançando bastante o padrão daquilo que nós temos como estrutura, para que no nome de Jesus o Senhor possa ser mais glorificado ainda em nosso meio, que mais e mais vidas possam ser tocadas por Ele nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero, nessa noite, dar sequência. Nós estamos ministrando diante de um tema que é o purê de batatas. Você sabe que nós estamos nesse segundo semestre, a começar nesse mês de agosto, nós estamos, toma um pouquinho de cuidado aí, que pode derramar essa massa corrida aí, não vai ficar legal, tá? Isso, beleza, obrigado. As crianças não sabem, né, que é massa corrida, tinta, essas coisas, então é bom avisar. Se vocês perceberem que tiver alguma coisa levantando aí, que for cair, você avisa, tá, Denis? Beleza? Porque as crianças não sabem, pode se machucar ou acabar fazendo um estrago aí sem querer. Nós estamos, como células, nós estamos vivenciando um ciclo nessa célula, você sabe disso, composto de 4 estações, sendo que a primeira estação é justamente o purê de batatas. Depois do purê de batatas, nós entraremos numa outra estação, que é uma estação de preparação para ganhar vidas. E essa estação de preparação envolve um tempo de muita consagração, e essa consagração ela só vai ter mais sentido na medida que a unidade e a comunhão em nosso meio for garantida. Por isso que essa estação atual, ela visa justamente tratar nas nossas células, nossa igreja, a unidade, a comunhão. Depois dessa estação, que se chama purê de batatas, que nós estamos vivendo esse mês, o próximo mês nós entraremos numa outra estação, que é Projeto Natanael 3, cujo foco principal é nós identificarmos no Senhor, orarmos, nos consagrarmos e trabalharmos em prol de conquistar esses Natanaéis. Passando essa segunda estação, nós entraremos numa terceira estação, e essa estação é a da conquista. Essa estação, ela é chamada de GE, que são grupos de evangelismo, mas que de maneira mais prática, em um programa novo e muito bom, nós aplicaremos com força em nosso meio um programa chamado Casas de Paz. Então nós vamos ter muitas casas de paz espalhadas, não agora no próximo mês, no outro ainda, né? Estamos no mês de agosto, setembro, por volta de outubro, nós estaremos aplicando essas casas de paz, ok? Então, tudo nos leva a cremos no Senhor, que muitas vidas serão alcançadas através nesse tempo dessa terceira estação. O ciclo estará sendo avançado, até que depois de passar esse ciclo da conquista, nós entramos num ciclo de consolidação, e a quarta estação e última desses 4 momentos que nós viveremos com a nossa célula ao longo desse segundo semestre, que é o fator Barnabé, cujo foco é consolidar os frutos que nós tivemos, consolidar as pessoas. Não basta ganhar, mas precisamos consolidá-las. Mas antes de nós falarmos em ganhar as pessoas, antes de nós entrarmos numa consagração profunda por meio de oração, jejum, entrega ao Senhor e entender tudo que envolve esse tempo de conquista, nós estamos tratando nesses dias, nesse tempo, nesse mês, a respeito do tema comunhão, do tema unidade. E eu quero meditar um pouquinho com vocês em relação a isso, baseado nas palavras do próprio Jesus. Creio que para nós é extremamente importante nós entendermos a oração de Jesus, e ela se expressa lá no Evangelho de João. Você pode abrir comigo, Evangelho de João, no capítulo de número 17. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Quando se menciona como oração sacerdotal de Jesus, isso significa que Jesus aqui, ele está orando na posição de um sumo sacerdote, de alguém que se coloca no lugar. Entenda sacerdote como um ministro de Deus, como um pastor de um rebanho. Entenda sacerdote como alguém que se coloca diante do Senhor em favor de outro, alguém que está intercedendo, ou seja, que está clamando em favor de alguém. Aqui é um clamor, uma oração intercessória de Jesus, a oração sacerdotal
de Jesus. Vamos ler um pouquinho e a gente vai meditar um pouco nessa passagem. Evangelho de João, capítulo de número 17, diz assim, ó: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Aqui, Jesus está na iminente entrega da sua vida, né? Cumprindo o seu plano, a sua missão. Lembrando que Jesus, ele veio para buscar e salvar o perdido, ele veio para entregar a sua vida em favor de muitos. O propósito pelo qual Jesus veio é para morrer em nosso lugar. Então aqui ele está mencionando para o Pai na sua oração: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, eu glorifiquei o Senhor fazendo a obra que o Senhor me chamou a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Perceba que ele está falando de glória aqui, de glorificação, levando em consideração a presença do Pai. Versículo 6: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Está fazendo a referência a todos os que haviam crido em Jesus até então, todos aqueles que já haviam entregado a sua vida a Cristo até esse presente momento, nessa oração de Jesus. Agora, versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ele está dizendo que todos os discípulos que a ele pertencem, já sabem que ele foi enviado pelo Pai, e que tudo o que há na vida de Jesus foi dado pelo Pai, de modo que estar com Jesus é estar com o Pai. Versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Aqui começa o rogo de Jesus, o clamor de Jesus, começa aqui a oração em favor dos discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui Jesus está deixando claro que a oração dele não envolve todas as pessoas e nem toda a criação do Pai, mas a oração dele agora está sendo dedicada, o alvo da oração de Jesus está sendo sobre aqueles que já confiaram nele, que já entregaram a sua vida a ele, que estão debaixo da sua liderança, que estão debaixo do seu pastoreio, ok? Então ele está mencionando isso. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui começa uma intercessão mais específica de Jesus. Você percebe nessa oração, aqui está sendo mencionado tudo que Jesus orou ao Pai, antes da sua entrega na cruz, e aqui menciona então, justamente esse detalhe, né? Você percebe que a intercessão de Jesus, ela é por alguns temas, alguns propósitos, e aqui ele menciona de forma muito categórica, que é para o Pai guardá-los. Menciona, né? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Isso significa que por continuar no mundo precisa da tua proteção. Então ele menciona, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Interessante, esse guardar aqui, Jesus está mencionando que o Pai deveria guardar a sua igreja, a igreja de Jesus, com qual finalidade? Para que eles possam ser um. Interessante isso aqui, né? Logo quando a gente menciona assim que Jesus orou ao Pai para que ele pudesse guardar os seus discípulos, a gente pensa em termos de uma série de coisas, e nossa mente às vezes não vincula que o pedido de Jesus estava envolvido na questão, que é essa que nós estamos meditando nesse mês, a unidade, a comunhão. Perceba ali, ó, Pai Santo, guardas em teu nome, que me deste,
para que eles sejam um. E aí ele ressalta, assim como nós. O que nos leva a pensar aqui nessa breve meditação dessa noite? Jesus está falando o seguinte, ó, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, se expressa pelo fato de que eu sou teu, eu estou em ti. E eu estou cumprindo a tua missão aqui na terra. Jesus está mencionando isso. Eu me fiz conhecido, eles me conheceram, e eles sabem que eu sou teu, e eles sabem que tu és meu, eles sabem que ao me ver eles te veem, eles sabem que ao serem tocados por mim, eles estão sendo tocados por ti, eles sabem que o que eles podem conhecer de Deus, o Pai, eles podem conhecer na medida que olham para mim, e tudo o que o Senhor me deu, eu estou dando e mostrando e manifestando para eles. Beleza, aí está dizendo assim, esse é o tema da mensagem, né? Toda a questão do poder, da glória, está em função de eu estar em ti. Ele termina assim como nós. O que é nós aqui? Para que eles sejam um. O que ele está querendo dizer? Eu estou em ti e tu estás em mim. Eu sou um contigo, tu és um em mim. Jesus e o Pai. Aqui Jesus está falando do seu relacionamento com o Pai. E aqui ele está mencionando o seguinte, olha, Pai, eu peço para que o Senhor guarde a vida deles nessa realidade, para que eles possam ser um, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, e esse poder se manifesta através da nossa unidade, que o teu poder se manifeste através da unidade deles. Aqui começa a questão do poder como consequência da unidade. Está conseguindo entender esse detalhezinho? É sutil, mas é importante entender. Jesus está mencionando, ele está falando de coisas de poder, da glória que eu manifestei, do propósito pelo qual eu vim, da missão que eu estou cumprindo. Você me chamou a fazer algo, papai, e eu estou fazendo, estou chegando ao final, está sendo completado, beleza. Aí ele menciona assim, mas pai, eu peço uma coisa, eu peço que o Senhor guarde eles, naquilo que nessa oração se demonstra como a coisa mais importante, na unidade. Porque assim como eu só, tenta imaginar a oração de Jesus, assim como eu só pude fazer o que eu fiz, e ministrar e manifestar o que eu ministrei e manifestei, eles só poderão fazer, e eles só poderão ser, e eles só poderão viver, se eles não quebrarem a unidade. Eu consegui, porque eu me mantive um contigo. Eles vão conseguir se eles se mantiverem um contigo e um com os outros. Se quebrar, não vai acontecer. Por isso que Jesus não está orando por outra coisa senão por unidade. Esse é um tema que eu queria deixar bem claro para você, para que a gente pudesse começar essa noite pensando nisso e entendendo esse detalhe da oração de Jesus. Detalhe, pense comigo, não é uma oração comum. A gente não está olhando aqui, pensando, meditando na oração de um grande homem do passado, de um bom cristão, de um avivalista qualquer, de um pregador de renome, de um cristão de alto calibre, alguém que foi muito considerado na sua geração, que deixou um legado para as próximas. Não, a gente está analisando nessa noite a oração do próprio Jesus Cristo. Não estamos analisando a oração do Bonk, do Billy Graham, do Benny Hinn, de Kathryn Kuhlman, de qualquer pregador brasileiro ou internacional, de qualquer geração. Nós estamos aqui olhando, nesse momento, dedicados e tentando entender melhor o que Jesus orou no momento mais importante da sua vida. Nós costumamos mencionar que as últimas palavras de alguém são as mais importantes, porque nós costumamos, nas últimas palavras, resumir o que de fato queremos, o que de fato precisa, ficar para as pessoas que estarão aqui. Quando você percebe que há uma pessoa moribunda, o que ela vai falar? Ela vai agora fazer um grande discurso, fala, discurso, não, ela tem pouco tempo, ela não vai fazer um discurso longo, ela vai medir as palavras para poder falar o que importa. E as últimas palavras de uma pessoa costumam ser as mais importantes, é ali que se define recompensas, ali que se define herança, ali que se define identidades, destinos, por meio da vida de alguém que tem autoridade, as suas últimas palavras são as mais importantes. Aqui nós estamos analisando as palavras de Jesus e as últimas palavras que são expressas claramente numa oração que ele faz ao Pai. E o que Jesus está orando? Ele está orando por unidade, ele está orando por comunhão. Interessante, né? Não está orando por poder, não está orando por milagres,
não está orando por sinais, não está orando por prodígios, não está orando por uma série de coisas que nós costumamos orar. Ele está orando por unidade. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero que nós possamos entender uma coisa. Nós oramos por salvação, oramos por libertação, oramos por cura, oramos por restauração, oramos por uma série de coisas. E se nós tivermos assim um pouquinho de transparência na nossa análise do tanto que nós oramos e o que nós oramos, nós vamos perceber que muito daquilo que oramos pouco tem a ver com unidade. Raramente a nossa oração envolve unidade. A oração de Jesus, ela foi quase que na sua totalidade unidade. A nossa, pouco é por unidade. Nós oramos por uma série de coisas que nós oramos pelo resultado, sendo que aqui Jesus está olhando e orando pela raiz da questão. Porque basicamente o que ele está querendo dizer é que se tiver unidade, tem glória, tem poder, tem majestade, tem santidade, tem temor a Deus, tem salvação, tem libertação, tem cura, tem restauração, tem transformação de cidades, de realidades, de tudo, porque tem unidade. Agora, se não tiver unidade, nada disso vai acontecer. E mesmo que tenha, não vai prevalecer, porque uma casa dividida não prevalecerá. Aqui, vamos seguir a nossa meditação aqui em João capítulo 17, agora versículo 12, diz assim, ó: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Referência a Judas Iscariotes. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora entra nós aqui, tá? Aí você pode colocar o seu nome, você pode se visualizar sentado aqui nessa noite e entender que Jesus estava orando nesse exato momento, no versículo 20, por você e por mim. Diz ali, ó: não rogo somente por estes, pelos 12 discípulos, pelos 11, pelo que vai ser levantado, não, mas por todos, ó, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu, você, todos nós aqui, todos os cristãos, estão aqui no versículo 20 registrados. E aqui, o propósito pelo qual Jesus está orando por nós, ele já orou por nós. Versículo 21 diz assim, ó: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. E agora vem a grande chave aqui: para que o mundo creia que tu me enviaste. Uau! Para um pouquinho, analisa esse negócio do 21 aqui, porque é muito louco. Jesus está orando, ok? Cronologicamente, por volta de 2018 anos atrás, essa oração saiu da boca do nosso Cristo. E há 2018 anos atrás, cronologicamente falando, levando em consideração o tempo cronológico cronometrado pelo relógio, não levando em consideração o tempo de Deus, porque aí é algo mais subjetivo para a nossa análise aqui, Jesus orou pela Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Jesus orou pela célula da qual você é membro, anfitrião ou líder. Jesus orou por nós aqui. E a sua oração deixa bem claro: a fim de que todos sejam um. Jesus não orou por muitas coisas que a gente esperava que estivesse expressado aqui nessa oração. Não é que ele não orou pelo resto, mas aqui ele está orando pela raiz da questão. Ele está orando para aquilo que é o mais importante. Ele está dizendo: olha, eu clamo, Eu clamo para quê? Para que eles, esses que crerem em mim, o Wesley crerá em mim, o seu Manuel que crerá em mim, a Vanessa que crerá em mim. Lá em 2018 eles vão analisar essa minha oração. E eles vão tentar entender o que é importante para nós. E eu quero
E aqui é a oração de Jesus, né? Que eles sejam um. Como? E a grande questão é como que nós precisamos ser um. Qual é o nosso padrão de unidade? Né? Jesus aqui ele está expondo a maneira como ele espera que nós possamos ser. Ele fala, ó, o padrão de unidade que eu quero que eles vivam entre si é como o nosso. É o que ele está dizendo. Como és tu em mim e eu em ti. Assim também sejam eles. Uau, esse negócio é louco. Essa é a análise das análises. Isso aqui é a descoberta que todos nós precisamos fazer. Essa relação de Jesus com o Pai, do Pai com Jesus, é a base para a nossa unidade. E quando nós entendemos o que Jesus na verdade está fazendo conosco, nós vamos entender que muito mais do que uma série de coisas que nossos olhos ficam atentos, o que Jesus quer na verdade é nos incluir numa unidade que ele já vivenciava com o Pai, e vivencia com o Pai, e continuará a vivenciar com o Pai. Ele quer nos pegar e nos colocar para dentro desse negócio. É por isso que pode parecer uma bizarrice que eu vou falar, e uma grande heresia o que eu vou dizer, mas a Trindade é o começo de uma unidade, que só vai se tornar plena na medida que eu e você estivermos vivendo nela. Porque chegará um momento que nós não seremos assim mais. Nós seremos completamente um nele. Totalmente um nele. E não haverá obstáculo algum na minha vida e na sua vida que atrapalhe essa íntima comunhão e essa poderosa unidade. Hoje ainda nós temos que conviver com uma porcaria de um negócio em nós que se chama pecado, que nos atrapalha tanto, que quebra essa unidade, que atrapalha essa unidade, que gera obstáculo para que nós possamos vivê-la. Mas vai chegar um momento, e esse dia, em algum momento, vai acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua, talvez em momentos diferentes, ou talvez possamos ser surpreendidos, e todos nós juntos possamos entrar e mergulhar nessa realidade. Mas vai chegar um momento que nós seremos como o nosso Senhor, um com Ele. Plenamente. Um com Ele. Plenamente. Porém, a oração de Jesus aqui, ela está sendo uma oração não levando em consideração aquilo que nós vamos ser nele, na eternidade. Mas o pedido de Jesus, por isso ele deixa muito claro, olha, Pai, eu estou saindo desse mundo. Na verdade, eu nunca fui desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu lancei a Tua palavra é verdade. Eu oro para que eles sejam santificados, e por isso me santifico cada vez mais. Eu peço que eles sejam protegidos e guardados na Tua palavra é verdade. Só que ele menciona o seguinte, olha, eles creram no Senhor, através de mim. Eu ministrei debaixo do poder do Teu nome, e eles creram em Ti. E agora eles não são também mais desse mundo. Agora eles são como nós. Não são dessa terra, não são desse mundo. E aqui, ele pede um negócio, olha, mas tem um detalhe, Pai. Eles vão ficar no mundo. Então ele pede, né? Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Eles precisam cumprir uma missão nesse mundo. Mas o meu clamor, Jesus ao Pai, né? É que o Senhor os proteja e os guarde do mal. Que dentro de um contexto desse capítulo 17, você consegue entender algo que é fundamental. E acho que aqui fica mais fácil de você entender que os pecados, de modo mais claro, os pecados da nossa vida, eles trabalham para fazer o que diante desse João 17, como um tema principal, o tema maior aqui. Qual que é o tema maior de João 17? Você conseguiu entender? Então, os pecados que se expressam na nossa vida, eles visam de fato e de verdade quebrar o que na nossa história? A nossa unidade. Com quem? Com Deus e uns com os outros. Exatamente. Exatamente. É por isso que quando uma pessoa ela se envereda pelo pecado, o que ela faz? Ela percebe rapidamente que ela quebrou sua unidade com Deus, e o que ela faz com a igreja? Chuta a igreja. Não vale mais, porque não tem mais sentido. Se ela quebrou a intimidade, a unidade com o Pai, e se ela não se coloca de modo a reconciliar e fazer valer novamente essa unidade por meio do arrependimento e do perdão do Pai, perdão do Senhor, ela despreza rapidamente, facilmente, qualquer situação de unidade dentro do corpo.
célula se torna desprezível, congregação se torna desprezível, culto se torna desprezível, porque não tem mais unidade. Então, Jesus está deixando muito claro aqui para nós que o grande tema da nossa história, na verdade, é que esse mal não nos toque, não nos pegue. E esse mal, ele tem uma finalidade. Satanás, ele quer, na verdade, ser como um agente de divisão. Seu grande objetivo com o pecado que ele propõe para nós não é apenas nos entristecer. A grande questão é destruir tudo que que existe de unidade na nossa vida. Tudo que o Pai gerou e nos deu em termos de unidade. Tudo. Tudo que o Pai nos deu. Consegue entender isso? O que o Pai criou? O que Jesus, na verdade, deixa claro para nós por meio da palavra? Eu digo para você que, resumidamente, a gente pode dizer que nessa terra, duas realidades de unidade interpessoal o Pai criou. Uma se chama igreja e outra se chama família. Certo? Igreja e família. As duas são interpessoal, entre pessoas. O que o diabo, por meio dos pecados, projeta destruir? Igreja e família. Óbvio. O projeto do diabo não é destruir empresas. A gente fala, não, o diabo atacou lá e faliu aquele negócio. Sim, beleza. Mas quando se analisa, às vezes é mais por má administração dos homens do que propriamente por obra de Satanás. Certo? Agora, qual que é o grande tema? Você acha que o grande tema, na verdade, é destruir, falir empresas? Não. Às vezes o processo de falir empresas está dentro de um propósito maior, que é acabar com o casamento, arrebentar com a vida de fé de uma pessoa, para arrancá-la do propósito de Deus. Porque a gente pode medir o quão importante as coisas são para Deus, na medida que a gente percebe o quanto o diabo ataca essa coisa. Tudo que o diabo ataca com força, você pode saber, esse negócio é importante. Todas as propostas que o pecado tem para destruir a sua família, ou a futura família que você vai ter, isso vale para os solteiros também, né? Temos solteiros aqui, talvez você pense, eu estou isento desse negócio porque estou tranquilo, não tem esse trem na minha vida para me preocupar. Né? Então é importante você entender que, na verdade, o propósito de Deus em relação à família é uma realidade para a sua vida também. E o que você vive hoje tem reflexo e consequências para a sua família. Para o casamento que você terá daqui a alguns dias, meses ou ano. Falo dias porque tem alguns dias para alguns, né? Para alguns meses, para pouquíssimos alguns anos. Pouquíssimos. Quase nada. Vai passar assim, ó. O que são 1000 anos para Deus, né? É como um dia. Oh, Jesus. Vamos ter que entender como Deus entende o tempo. Algumas horas então, não? Algumas horas, né? Oficialmente amanhã. Ó, o seu Manuel já está contando as horas ali, ó. Eita Deus, Jesus! Contando segundos. Muita expectativa, não? Mas é importante você também, como alguém solteiro, entenda que todos os pecados, de algum modo, eles estão trabalhando por um propósito maior, que é destruir essas duas realidades. Igreja e família. Entenda a igreja como você ser membro de um corpo e cumprir uma função, como qualquer membro do nosso corpo cumpre. Entenda isso. E entenda a família como você ser esposo ou você ser esposa, e dentro de um contexto maior, claro, ser pai, ser filho, obviamente. Mas entendamos a questão do casamento como algo extremamente importante nessa análise. Quando eu falo em termos de ser membro, o que mais Satanás trabalha em nosso meio? O que ele mais gosta de fazer com a gente? Ele gosta de nos fazer acreditar que nós não precisamos cumprir nossa função como membro do corpo de Cristo. Ele ama essa ideia. Ele nem fica tão assim apavorado, estremecido, entristecido pelo fato de alguém
congregar simplesmente. Mas se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é desmotivar as pessoas para que elas não venham cumprir com o seu propósito dentro do corpo. E quando isso acontece, pronto, nós estamos aí numa situação de uma batalha espiritual pela unidade do corpo. Entende o que eu quero dizer? Porque se eu tenho um membro aqui que ele não está obediente a toda a realidade do meu corpo, esse membro, ele está dividindo a minha história, ele pode comprometer toda a minha estrutura física. Se algum órgão importante deixa de funcionar, porque agora deixou de funcionar, ele não está submisso ao que ele depende e nem está entregando para aqueles que dependem dele, porque os nossos órgãos estão todos interligados. Eles recebem de um e passam por eles para poder entregar para outros. É assim que funciona o meu organismo, assim como também o seu organismo. Se do nada, por uma insubmissão qualquer, por uma revolta interna, por um motim de alguns órgãos, eles se reúnem e falam, vamos parar. Entende o que vai acontecer com o meu corpo? Meu corpo está em crise, meu corpo agora está em dias maus. Eu vou precisar de tratamento, eu vou precisar de cura, eu vou precisar de restauração. A mesma realidade, pense isso em termos de uma igreja, pense isso em termos de uma célula, pense isso em termos do propósito de Deus com essa igreja, para uma cidade, pensa isso em termos do propósito de Deus para a sua rua, para o seu bairro. Entenda que Deus quer salvar, e para isso, todos os membros desse pequeno corpo chamado célula, eles precisam cumprir o seu papel. Para isso, eles precisam primeiramente descobrir o seu papel. E, obviamente, uma vez que descobrem, eles têm responsabilidade de cumprir o seu papel. Isso é muito importante, isso é necessário, a gente precisa entender isso muito bem. Aí você consegue entender por que o diabo ama nos desanimar nesse processo? Ele ama nos fazer umas picuinhas, assim, para a gente poder perder a finalidade e o propósito pelo qual nós estamos nesse corpo. Ele gosta de fazer com que eu pense algumas coisas equivocadas da Gigi, a Gigi pense algumas coisas equivocadas do Klaus, o Klaus pense algumas coisas equivocadas do Gé, o Gé pense algumas coisas equivocadas, e assim vai. Você pode imaginar o que você quiser imaginar. Ele ama essas brigas, ele ama as nossas divisões, ele ama os nossos partidarismos, ele ama esse negócio. Porque, na verdade, ele está trabalhando com isso para que a unidade quebre, e para que os propósitos de Deus não se manifestem. Porque, voltamos ao texto, o que Jesus termina esse trecho aqui, dizendo? Para que o mundo creia, no versículo 21, que tu me enviaste. Eu acho que não resta dúvida a ninguém aqui, né? De que no versículo 20 ele deixa claro por quem ele está orando. Ele está orando por nós. Ele está orando por nós. Está claro, né? Está orando por nós, está orando pela minha vida, orando pela Jo, pelo Rafael, pela Vanessa, pela Dai, pelo seu Manuel, pela Dona Edi. Está orando pelo seu nome, ele está orando por você. Ó. Não rogo somente por estes que estão aqui no primeiro século, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, inclusive aqueles lá em Indaiatuba, de 2018, século 21. Por intermédio da tua palavra eles vão crer. Então, a fim de que todos eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você consegue entender por que a gente tem que trabalhar tanto para a gente não se debater? Você consegue entender que não é uma questão de proteger ninguém, ou proteger o status quo, ou proteger o ministério de alguém? É por uma questão simples. Vou deixar mais claro para você entender. O diabo quer que você não goste da minha pessoa. Assim como o diabo quer que eu não goste de você. O diabo quer que você tenha impressões equivocadas a meu respeito. E que você alimente isso no coração. E que de preferência você fale sem falar comigo isso para outras pessoas. Ele ama esse trem, ele ama esse negócio. Ele gosta demais disso. Porque ele se faz isso, o que acontece? Ele quebra a unidade. Então quando a gente fala isso, alguém poderia pensar assim, lá vem o pastor de novo se protegendo o seu ministério, ou protegendo alguma pessoa que ele quer bem. Não estou protegendo nem a mim mesmo, nem ninguém em si. Eu estou, na verdade, mencionando a respeito de um princípio espiritual que é o princípio mais importante para tudo que Deus quer fazer em nosso meio, que se chama unidade. Nós podemos edificar coisas lindas e maravilhosas. Satanás pode vir com um vento arrebatador aqui e causar uma divisão por umas besteiras das mais insignificantes, mas que para quem se machuca é importante. Para quem se fere é algo muito relevante. Então, se nós não entendemos isso, de dois lados. De não ser o incitador. Outra, uma vez incitado, de
determinar que não vai se magoar, que não vai se ferir. Isso exige uma maturidade na nossa vida. Consegue entender o que eu quero dizer, sim ou não? Estamos falando de unidade, tá? Estamos falando de comunhão. Isso é muito importante, muito importante. É necessário. Para quê? Para que nós possamos romper com isso. E como que nós rompemos com isso? Com amor. Então, assim como é recomendável, tanto para a sua vida quanto para a minha vida, que eu olhe para você como você olhe para mim, pela ótica dos óculos da fé, e que você olhe para a minha vida, assim como eu olho para a sua vida, pelos óculos de Deus, isso é recomendável para nós. Glória a Deus, isso vai nos fazer falar de modo abençoador, nós vamos ser profetas de bênção na vida uns dos outros, e se de alguma maneira percebemos algum erro, falha na vida de alguém, tanto você na minha quanto eu na sua, nós vamos amorosamente, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer, nós vamos até o irmão, procuramos alertá-lo, avisá-lo, ao irmão, do seu erro, uma vez que a pessoa por alguma infelicidade não entende ou não se sujeita, então a gente traz testemunhas, 1, 2, 3 testemunhas, uma vez que não se sujeita, a gente traz a liderança da igreja, até que chega então a toda a igreja, ou seja, processos de quê? Processos com a finalidade de poder tratar, mas como é que é feito isso? Na base do amor, na base dos óculos da fé, de não ver como o homem vê, aquela declaração do apóstolo Paulo que a partir de hoje ninguém mais virei segundo a carne, se até então tenho visto alguém segundo a carne, a partir de hoje não verei mais segundo a carne, ela precisa acontecer. Isso, eu, como membro do corpo de Cristo, eu na figura de um pastor, você na figura de um líder de célula, de um membro de célula, de ministérios, lideranças e todos os dons que nós temos no dia a dia, essa é uma situação. E agora o outro lado da história, quando nós somos o alvo de alguma situação, né? Que isso acontece também. Nós precisamos ser maduros também para poder lidar com isso. Maduros para poder olhar com fé, e para poder tratar do modo certo, e não de um modo carnal. Então é muito importante nós olharmos também diante desse momento com olhos de fé, a partir daquilo que de fato nós somos em Deus, daquilo que a pessoa é em Deus, e a partir disso tratar, nós precisamos tratar com a palavra. Jesus falou, deixou claro, a tua palavra vai santificar essa galera, esse povo vai ser santificado, tratado, curado, restaurado, e vai viver o propósito santo do Senhor, papai, que está na tua palavra, ou seja, nossa ferramenta de trabalho e que resolve todos os nossos problemas se encontra no seu celular aí, ou numa Bíblia de papel, né, com 66 livros na sua estante, ou no seu quarto, ou em algum lugar, talvez nas suas mãos, está aí, o grande lance está aí. O que vai acontecer, pastor, se isso de fato ser levado a sério, se a gente proteger, se nós nos protegermos em amor, e se nós aprendermos a curar pela palavra e pelo Espírito, então a unidade vai se manifestar. A unidade vai se manifestar. E o que a unidade vai gerar? O versículo 21 deixa bem claro. Diz ali, ó, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Entende isso aqui como evangelismo, missões, vidas ganhas e consolidadas. Indaiatuba, entenda Indaiatuba aqui, consiga entender o mundo, reduz o mundo agora, tá? De mais de 200 países, diminui para o Brasil, diminui para o estado de São Paulo, diminui para a cidade de Indaiatuba. Consegue visualizar Indaiatuba aqui? Para que Indaiatuba creia em Jesus, é isso que está escrito aqui. Para Indaiatuba crer em Jesus, a unidade vai precisar acontecer. Agora tem um detalhe técnico importante, tem gente que fala assim, não, mas essa é a visão de reino, pastor, tem que ter unidade com as igrejas. Unidade com as igrejas começa com a unidade com a igreja local. Nós não temos como batalhar pela unidade do corpo de Cristo na cidade de Indaiatuba se nós somos irresponsáveis em cumprir com aquilo que somos dentro do corpo de Cristo, mais específico é a igreja local onde nós congregamos. Você consegue entender isso, né? Eu falo isso porque às vezes nós temos uma visão de reino equivocada. Nós entendemos que o reino é uma coisa assim, invisível simplesmente, mas ele se torna visível na medida que nós estamos uns com os outros. E Deus nos planta em um lugar e a partir dali nós operamos essa unidade. A unidade do corpo de Cristo da cidade de Indaiatuba, ela começa nas células de Indaiatuba, aonde 2, 3 ou mais irmãos se reúnem. Se não existe unidade nessa pequena célula base de todo o corpo de Cristo na cidade de Indaiatuba, não adianta simplesmente uma marcha para Jesus para poder tentar resolver esse negócio, que não vai ser assim que se resolve. Pastor, o senhor é contra qualquer iniciativa assim? Claro que não, obviamente. Só estou mencionando que não nos
não nos confundamos que eventos evangélicos são garantia de unidade no corpo de Cristo. Ou de que 2 ou 3 igrejas que se reúnem em algum momento por um evento específico seja unidade do corpo de Cristo. Essa é uma realidade que nós batalhamos diariamente. E ela se expressa de forma muito poderosa, muito forte, da maneira como nós atuamos naquilo que nós fomos chamados a fazer. Isso é importante nós termos bem claro, ok? Porque antes nós temos um chamado que envolve a unidade do corpo de Cristo a nível local para uma cidade inteira, nós temos um chamado para expressar de fato, de verdade, a unidade para o corpo de Cristo na igreja local, aonde Ele nos plantou, aonde Ele nos colocou, e é por aí, é daí para cima que nós pensamos. Não podemos pensar de cima para baixo. Eu falo isso porque já vi inúmeros irmãos ao longo da minha trajetória, não tão grande assim, mas desde 99, pessoas que se empolgam muito em termos de tema de unidade, e saem de algum modo tentando expressar unidade para toda uma cidade, sendo que não congregam, são infiéis, não têm cobertura, ou se têm, não respeitam, não honram, e tentam como que numa intenção humana meramente, gerar algo que não pode ser gerado desse modo. Isso só pode ser gerado de modo verdadeiro, profundo, na medida que isso acontece no meu dia a dia. Então, passa por coisas mais simples, as coisas mais complexas que nós queremos. As grandes revoluções que nós queremos causar, elas passam por uma série de revoluções simples no nosso dia a dia. Isso vai garantir uma grande revolução em nome de Jesus. Creio que você entende o que eu estou mencionando, né? Estamos falando que, para nós tocarmos uma cidade, isso acontece nessa dedicação que nós temos tido, em cumprir os propósitos de Deus, os princípios de Deus, naquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Amém? Se nós conseguirmos cumprir com aquilo que Ele tem nos chamado a fazer, dentro daquilo que Ele nos colocou localmente, aleluia, aí nós começamos a pensar mais e mais e mais e mais. Você consegue entender isso, né? Quando nós formos pujantes o suficiente, de modo que nós, como uma igreja local, estamos cumprindo de forma assim, violenta, o servir a Cristo, aí com certeza nós vamos propor que essa realidade não apenas fique aqui na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé 3744, mas que ela se expresse publicamente para toda uma cidade, em nome de Jesus, para toda uma cidade. E nos uniremos com força e com um propósito bem claro e definido, não apenas para uma foto qualquer, não apenas para poder ficar bonito numa foto, mas nos uniremos para tocar essa cidade, mudar essa cidade para a glória do Senhor. Chegaremos lá em nome de Jesus, e vamos avançar para isso. Isso não é apenas um alvo de oração, mas é um alvo que se expressa na medida que eu estou disposto a servir ao corpo de Cristo. Sirva ao corpo de Cristo, querido, em nome de Jesus. Pastor, eu quero muito servir, como é que eu faço? Descubra no meio de tantas possibilidades que você tem aqui, no lugar onde você foi chamado a servir, e se apresente. E uma vez que você se apresente e fala assim, chá comigo, cumpra com isso que você falou, chá comigo. Não apenas mencione, fale, mas cumpra. Assim você estará cumprindo como um membro do corpo de Cristo, qualquer, independente qual é o membro, está cumprindo o seu papel. E todo o corpo cresce. O corpo cresce e desenvolve com saúde, de forma poderosa, de forma relevante, de forma maravilhosa. Amém, queridos? Eu, como pastor dessa igreja, tenho a possibilidade de ver de modo mais amplo muitas realidades. Eu acredito que nós, em nome de Jesus, podemos crescer ainda mais na capacidade de servir. Na capacidade de servir. Em tantas coisas que temos. Em tantas coisas que temos. Pode parecer, não são tantos, pastor. Sim. Procure saber. Procure ficar antenado e você verá que são tantas coisas. E nós precisamos, com certeza, de muitos servos que possam servir com excelência naquilo que Deus tem te chamado a viver. Mas é importante que nós possamos entender de maneira espiritual. Trabalhar pela unidade. Trabalhar para que a igreja do Senhor Jesus seja forte e poderosa. No mundo, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Na igreja Fonte Vida de Indaiatuba. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar então. Nós encerramos nosso tempo aqui de meditação, hoje na palavra de João capítulo 17. Por favor, vá no dia da família, ok?
não deixe de ir por nada, a não ser por uma força maior, do tipo assim, se a pessoa precisa trabalhar o dia inteiro, ou por uma questão de saúde, que impeça você de participar. Tirando isso, querido, por favor, vá, participe. Nós queremos ter um dia de muita unidade, de muita comunhão, um dia muito, muito bom, independente da questão do clima, já mencionei isso, vá, ok? Haverá muito espaço para nós termos bastante comunhão, não apenas comer, mas nós conversarmos e, por que não, orarmos uns com os outros e ministrarmos um na vida dos outros. Vai ser um tempo muito especial. Por favor, vá, leve toda a sua célula, não apenas alguns, não apenas convide como um convite aleatório, genérico, geral, né? Mas assim, procure identificar se existe alguma oposição ou dificuldade no ir e procure sanar essa dificuldade. Às vezes é uma questão de carona, às vezes é uma questão, não sei, será que é tão importante assim? Esclareça, procure entender se existe alguma barreira, alguma oposição, para que essas pessoas todas possam participar. Nós sabemos que alguns precisam trabalhar na parte da manhã, então naturalmente chegarão um pouquinho depois, não tem problema, ok? Mas é importante que você esteja conosco. Por quê, pastor? Porque não é a questão dos jogos interredes o mais importante. O importante é que nós estamos vivendo um tempo de comunhão. E o Dia da Família está justamente dentro desse propósito maior que nós temos de viver essa unidade. Uns com os outros, uns com os outros. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar também nesse momento pela vida do Júlio, né? O Júlio teve um acidente com algumas escoriações hoje, né? Moto é um trem complicado. Machucou o cotovelo? Quebrou, não? Ralou, né? É que o para-choque da moto é o próprio motoqueiro, né? Então é complicado. Alguns aqui já tiveram essa experiência, né? Andréia, Alessandro, o Adriel não está mais aqui, mas o André já teve algumas. Vamos orar pelo Júlio, pela recuperação dele, sim? Certo. Quem é ele? Tá. É Paulo? Leonardo. Leonardo é o pai? Leonardo é o filho. Ok, sim. Deixa eu anotar aqui, que senão vou me perder, irmãos. Paulo, Leonardo e o filho da Sônia, o Yuri. A Sônia, a nossa Sônia? O Yuri é o filho mais velho, né? Ok. E o Júlio, né? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Mas algum pedido de oração que nós possamos orar nesse momento? Graciele. Quem é Graciele? Sim, mas o que ela tem? Ok. Entendi. Ela não é salva não, né? Ela é de Jesus, não? Afastou-se. Ok. Amém. Amém. Uma perguntinha só. O Yuri é questão física também ou é a salvação? Salvação. Ah, tá. Entendi. Quem? Diego, né? Ok. Beleza. Jé, quem que está doente é o Leonardo ou é o Paulo? Que é quem você está evangelizando, né? Ok. Amém, queridos. Vamos orar então? Pai, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Pai. Nós passamos essa noite inteira aqui, Senhor Deus, meditando numa oração Tua. E nós fizemos isso porque nós entendemos que há muito poder naquilo que o Senhor ministrou, naquilo que o Senhor orou, naquilo que o Senhor falou.
E nós, Pai, no nome de Jesus, nos unimos com a Tua oração, Jesus, diante do Pai, clamando para que essa unidade que o Senhor orou, clamou, ela se manifeste mais intensamente em nosso meio, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando em nome de Jesus, que nós possamos de fato e de verdade sermos um, Pai, sermos um. Assim como Jesus é um contigo, Papai, e Tu és um com o Senhor Jesus, nós queremos ser um aqui nessa igreja, Pai. Pai, no nome de Jesus, nos liga de modo a que nós sejamos amalgamados como batatas que são, Senhor Deus, amassadas uma nas outras, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, que esse purê de batatas não seja simplesmente um programa, não seja apenas um projeto, não seja meramente uma ilustração, mas que seja uma realidade em nosso meio, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ligue uns nos outros, Pai. Que o Senhor nos conecte uns nos outros, como órgãos de um mesmo corpo, Pai. Que o Senhor nos conecte de modo sobrenatural e poderoso, Pai. Pai, nós sabemos que nós temos diferenças, nós temos histórias diferentes uns dos outros, nós temos personalidade diferente, nós temos jeitos diferentes de ser, mas nós fomos unidos no Senhor. O Teu sangue, Jesus, nos uniu. A cruz, Senhor Deus, é justamente o decreto de unidade sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos, em nome de Jesus, clamar, Senhor Deus, que o Senhor faça essa obra, para que nós possamos ministrar amor uns aos outros, para que nós possamos viver esse amor intensamente uns para com os outros, Pai. No nome de Jesus, quebra em nosso meio toda divisão, quebra em nosso meio todo partidarismo, quebra, Senhor Deus, qualquer rixa, qualquer, Senhor Deus, competição, Pai. Quebra em nosso meio, em nome de Jesus, Pai, todo o sentimento de superioridade ou inferioridade, Pai, que alguém possa ter, que possamos entender que em Ti nós somos um, que em Ti, Senhor Deus, nós temos o mesmo valor, Pai, a mesma importância. Nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos unir, Pai, que o Senhor possa nos unir de fato e de verdade, que possamos aprender, Senhor Deus, a amar uns aos outros mais e mais, Pai, nos importar uns com os outros mais e mais, Papai. No nome de Jesus, nós clamamos, Senhor Deus, tira de nós, Pai, toda interpretação equivocada que nós possamos ter um dos outros, Pai. Toda percepção errada, tudo aquilo, Senhor Deus, que foi fomentado por Satanás em nosso meio, toda intenção demoníaca, Senhor Deus, com a finalidade de causar divisão em nosso meio, que isso seja arrancado de nossas vidas, Pai, como igreja, em nome de Jesus. Eu oro também para as nossas famílias, para os nossos casamentos, Pai, no nome de Jesus. Nós falamos aqui, Senhor Deus, nessa noite, a respeito dessas duas instituições que o Senhor levantou na terra, que é a igreja e é a família. Nós oramos pelas nossas famílias, Pai. Clamamos, Pai, no nome de Jesus, que as nossas famílias sejam tocadas pelo Senhor e que unidade se manifeste, Pai. Unidade se manifesta, Pai. Que toda divisão em nosso meio caia por terra, Pai. Que todo espírito de divisão seja decretado falência sobre eles nesse exato momento, através desse comando que nós damos, em nome de Jesus, Pai. Oramos e clamamos, Pai, para que esse final de semana, nesse próximo sábado, Pai, que nós estaremos juntos lá no Zé Sérgio Soccer Camp, que seja um tempo especial demais, que seja um tempo, Senhor Deus, de muita comunhão, um tempo de alegria, um tempo, Senhor Deus, de ministrar, um tempo de cura, um tempo de restauração, Pai, um tempo, Senhor Deus, de vivermos unidade, de fato, de verdade. Pai, no nome de Jesus, apesar das redes, apesar da rede verde, amarela, azul, vermelha, apesar, Senhor Deus, dessas divisões que existem para nós organizarmos, Pai, o crescimento, o cuidado, o pastoreio, Pai, que nós não venhamos a ter isso como algo tão valioso ao ponto que nós não venhamos a viver a unidade como igreja, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa, em meio às brincadeiras, em meio às nossas conversas, em meio, Senhor Deus, às ministrações, que o Senhor possa ser glorificado, Pai, em nossa unidade, Pai, no nome de Jesus. Que nós não venhamos a amar mais, Senhor Deus, uma rede, mas que nós possamos amar o Senhor mais que tudo, e amar uns aos outros, Pai, como o Senhor nos ama, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós oramos também, Pai, pela vida de alguns amados, que nessa noite nós levantamos a Ti um clamor, Pai. Oramos por essa família, o Paulo, Senhor Deus, o seu Paulo, bem como o Leonardo, Senhor Deus. O Leonardo tem sido ministrado pelo Gé. O Gé tem falado do Teu amor para ele, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus
Que o Senhor venha a salvar essa família. Oramos de um modo específico, Senhor Deus, pela vida do Paulo, Pai, desacreditado pela medicina, Senhor Deus, um câncer, Senhor Deus, no estágio avançado, gerando muita preocupação, Pai, sobre tanto o Paulo quanto o seu filho Leonardo. Nós oramos em nome de Jesus, toca essas vidas, Pai. Decretamos que esse câncer, Senhor Deus, seja retirado. Declaramos, Senhor Deus, cura divina. Declaramos, Senhor Deus, o sangue de Jesus tocando esse organismo, Senhor Deus, e onde tiver, Senhor Deus, uma célula cancerígena, que ela seja, Senhor Deus, retirada. Nós declaramos câncer, saia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Câncer, saia em nome de Jesus. Declaramos cura, restauração sobre essa casa e clamamos que eles possam, Senhor Deus, ser teus e que possam, Senhor Deus, serem edificados e possam crescer na tua vontade em nome de Jesus. Oramos também, Senhor Deus, pelo filho da Sônia, o Yuri. Oramos por uma completa libertação. Declaramos, Pai, que dependência química saia do organismo dele, Pai, no nome de Jesus. Que essa escravidão, Pai, com as drogas, Pai, saia da vida dele em nome de Jesus. Oramos, Pai, para que ele não apenas seja liberto, Senhor Deus, daquilo que o escraviza, mas que ele possa ser liberto para te conhecer e possa ter experiência contigo. Toca o coração desse jovem, Pai, converta ele ao Senhor, que ele possa conhecer a tua palavra é verdade, tua palavra liberta, Senhor Deus, que ele possa ser completamente livre em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do Yuri, Pai, e declaramos sobre a vida do Yuri: Yuri seja salvo, Yuri seja liberto em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo nosso amado irmão Júlio, Pai, que teve um acidente nessa tarde, caiu de moto, ralou, bateu, machucou o cotovelo. Pedimos uma completa restauração e recuperação rápida, Senhor Deus, para ele, Pai, para que ele não tenha prejuízo, Senhor Deus, no seu trabalho, para que ele não tenha prejuízo na sua saúde, Pai, no nome de Jesus. Coloca a tua poderosa mão sobre a vida do Júlio, restaura a vida dele em nome de Jesus, Pai, e que ele continue a glorificar o teu nome e servi-lo poderosamente, assim como ele tem feito, em nome de Jesus. Nós também oramos pela vida da Graciele, Pai, a vida da Graciele, em nome de Jesus. Oramos para que ela seja, Senhor Deus, liberta completamente, todo o tumulto que ela tem vivido, toda a confusão mental, toda a opressão que Satanás tem levantado contra essa vida, que caia por terra em nome de Jesus, e que ela possa retornar para ti, que ela possa se voltar para o Senhor, possa congregar aqui conosco, Pai, no nome de Jesus. Toque a vida dela, Pai, liberta completamente, Senhor Deus, e que no nome de Jesus ela possa voltar a te servir. Oramos também pela vida do Diego, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, já há tempos que ele tem, Senhor Deus, sido um escravo, Pai, triste e terrível, Pai, da dependência química. A vida dele tem sido destruída por meio dessa dependência, Pai. Encrencas das mais diversas têm acontecido na vida dele em função disso. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia. Toca a vida do Diego, Senhor. Toca a vida do Diego, Senhor, no nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Deus, como uma palavra, Senhor Deus, como igreja, uma igreja profética. Nós declaramos, Senhor Deus, diante da tua palavra, que diz que aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus, e aquilo que nós desligamos na terra é desligado nos céus. O Senhor nos deu uma chave, e essa chave se expressa através dos comandos que saem da nossa boca. Por isso, como igreja, Senhor Deus, nós declaramos: Diego, seja liberto em nome de Jesus. Dependência química, saia da vida do Diego em nome de Jesus. Espíritos malignos que oprimem, escravizam e fazem com que ele seja um dependente contínuo dessa desgraça que é a droga, saia da vida dele em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o Diego, Pai, aonde ele estiver nesse momento. Salva a vida desse homem, Pai, em nome de Jesus. Restaura o quadro dele, Pai, que ele possa ser, Senhor Deus, um testemunho vivo do teu poder. Assim como nós temos aqui nessa igreja, assim como nós temos visto, Pai, que isso aconteça também na vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pelos meus amados irmãos, esses irmãos tão lindos, abençoados, extraordinários que o Senhor tem dado aqui na igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, homens e mulheres que te servem, Senhor Deus, com um coração alegre, com disposição, que tem feito muito pelo Senhor, Pai, que tem se entregado de forma tão intensa
para a tua vontade. Eu oro, Senhor Deus, que eles não desanimem, que eles possam ser encorajados por ti, que o teu poder venha sobre a vida deles, que venha cada dia mais e mais ousadia e intrepidez para anunciar a tua palavra e para te servir naquilo que for necessário, que eles não escolham naquilo que te servem, mas que eles te sirvam, Senhor Deus, por escolher agradar o teu coração, Pai, no nome de Jesus, independente do que nós fomos chamados a fazer, nós queremos fazer para ti, nós queremos fazer com alegria, não com peso, não como um sacrifício, Pai, mas como uma grande oportunidade, um privilégio que temos de poder, Senhor Deus, servir ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao amado de nossas almas, que é o Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa cada homem e mulher aqui, no nome de Jesus, Pai. Obrigado por nós estarmos numa igreja tão amável, tão maravilhosa quanto essa. Poderíamos ter sido colocados em qualquer outra igreja, mas o Senhor, na tua perfeita vontade, nos colocou na igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Essa igreja maravilhosa que o Senhor tem nos chamado a amar e servir. Obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Manuel e a Edita contando os minutos ali. Logo, logo acontecerá. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma benção. É amanhã. É amanhã.